Quem são as figuras misteriosas que um dia estarão em Jerusalém com o poder de invocar fogo, impedir a chuva e transformar água em sangue? Qual é a missão delas? E o que a aparência delas nos revela sobre o plano de Deus para os últimos tempos? A Bíblia as descreve com detalhes fascinantes, mas intencionalmente deixa suas identidades em mistério. Programa de Proteção a Testemunhas de Deus. O que me motivou a lecionar sobre este tema foi presenciar um pregador de rua sendo violentamente atacado em Seattle, simplesmente por compartilhar o Evangelho. Isso não aconteceu em algum canto remoto do mundo. Isso era a América. A multidão que o agrediu estava ironicamente protestando contra a violência. Mas, quando confrontados com a verdade bíblica, não conseguiram suportá-la. Esse incidente revela algo crucial. Nosso mundo está rapidamente chegando a esse ponto onde se recusará terminantemente a ouvir qualquer coisa de qualquer pessoa a respeito do Evangelho. E como Apocalipse nos mostra, o mundo acabará por sentir prazer em matar qualquer um que pregue o Evangelho. Isso não é especulação, é profecia bíblica. Deus não está escondendo os seus planos de seus filhos. Em Isaías 46, versículos 9 e 10, ele diz: "Lembrem-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Desde o princípio, anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam." Deus quer que compreendamos os tempos. É por isso que o livro do Apocalipse é um presente tão precioso. Quando olhamos ao redor para o caos global, a pandemia, a violência, os desastres naturais, e se você acha que não pode piorar, a palavra de Deus nos diz: "Vou te tirar daqui em breve, porque a situação vai piorar muito mais do que você está vendo agora." João descreve essas testemunhas misteriosas em Apocalipse 11. Mas primeiro precisamos de contexto. Nos 3 primeiros capítulos de Apocalipse, a igreja é mencionada 19 vezes. Então, repentinamente, do capítulo 4 ao capítulo 20, a igreja desaparece da face da terra. Por quê? Porque no capítulo 4, João é arrebatado para o céu, uma bela representação do arrebatamento. Agora vamos analisar Apocalipse 11. Com a igreja em segurança no céu, Deus retoma seu foco redentor em Israel. É nesse momento que essas duas testemunhas aparecem. Apocalipse 11:3 nos diz: "Darei autoridade às minhas duas testemunhas, para que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco." Essas testemunhas ministrarão por 1260 dias. Exatamente 3 anos e meio do período de tribulação de 7 anos, que começa com um tratado de paz que permita a Israel reconstruir seu templo. A cena é notável. Após 2000 anos, o povo judeu terá reconstruído seu templo em Jerusalém. Eles voltarão a oferecer sacrifícios, pensando que restauraram seu relacionamento com Deus. Vai parecer a realização de um sonho nacional. Mas então aparecem essas duas testemunhas, vestidas de pano de saco, um sinal de luto e apelo ao arrependimento. A mensagem deles será impactante, mas indesejável. Este templo e estes sacrifícios não podem te salvar. Sem arrependimento e fé no Messias, esses rituais são vazios. Por que Deus envia 2? Ao longo das Escrituras, Deus estabeleceu o princípio de que a verdade deve ser confirmada por múltiplas testemunhas. Deuteronômio 19:15 declara: "Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato." Essas testemunhas estão cumprindo intimações divinas a Israel e às nações, convocando-as ao tribunal de Deus. Em Apocalipse 11, 4-6, aprendemos mais sobre elas. São estas as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, da boca dessas testemunhas sai fogo e devora os inimigos. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem.
Tem autoridade também sobre as águas, para transformá-las em sangue, bem como para ferir a terra com todo tipo de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Essas testemunhas possuem poderes sobrenaturais extraordinários. São chamadas de oliveiras e candelabros, fazendo uma ligação direta com Zacarias 4, onde o profeta viu um candelabro de ouro abastecido com azeite de 2 oliveiras. Esse simbolismo revela algo profundo. As oliveiras fornecem continuamente azeite para as lâmpadas, representando o poder do Espírito Santo. Como declara Zacarias 4:6, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem seriam essas testemunhas? Deus optou por não nos revelar seus nomes explicitamente. E acredito que quando Deus não identifica alguém, é porque a identidade deles não é o detalhe mais importante em que devemos nos concentrar. O que mais importa é a mensagem e a missão deles, não quem eles são pessoalmente. Dito isso, a Bíblia nos dá algumas pistas interessantes que muitos estudiosos têm examinado. Seus poderes miraculosos apresentam semelhanças com figuras do Antigo Testamento. Eles transformam a água em sangue e trazem pragas que lembram o que Moisés fez no Egito, Êxodo 7-10. Eles impedem a chuva de cair por 3 anos e meio, de forma semelhante ao que Elias fez em 1 Reis 17. Eles invocam fogo para consumir seus inimigos, de forma semelhante à ação de Elias em 2 Reis capítulo 1. Alguns sugerem que estes poderiam ser Moisés e Elias, devido a esses paralelos. Outros apontam para Enoque e Elias, já que nenhum dos dois experimentou a morte física, de acordo com as Escrituras. Mas devemos ter cuidado para não sermos dogmáticos quanto às suas identidades. Se Deus quisesse que soubéssemos exatamente quem eles são, Ele teria revelado isso claramente. A ambiguidade provavelmente é intencional, direcionando nosso foco para a mensagem deles em vez de suas identidades. Após 1260 dias de um ministério impactante, algo chocante acontece. O anticristo matará essas testemunhas, e seus corpos ficarão expostos nas ruas de Jerusalém por 3 dias e meio. A tecnologia moderna permitirá que o mundo inteiro testemunhe esse espetáculo. Você consegue imaginar a manchete da CNN? Os arruaceiros estão mortos. Feriado mundial declarado. Sei que é difícil imaginar que a CNN ainda existirá daqui a alguns anos, mas seja qual for o meio de comunicação global que existir então, transmitirá essas imagens para o mundo todo. As pessoas irão celebrar suas mortes como se fosse um feriado mundial, chegando até a enviar presentes umas às outras. Isso nos mostra o quanto a mensagem e os julgamentos desses profetas atormentaram o mundo em rebelião contra Deus. Mas então, exatamente no momento em que o mundo pensa que venceu, algo extraordinário acontece. Apocalipse 11, 11-13 continua. Mas, depois dos 3 dias e meio, entrou neles um espírito de vida vindo da parte de Deus, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram ficaram com muito medo. E as 2 testemunhas ouviram uma voz forte vinda do céu, dizendo-lhes, subam para cá. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora, houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade. Nesse terremoto, morreram 7.000 pessoas. As outras pessoas ficaram aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Deus os ressuscita diante dos olhos de um mundo inteiro que observa. Eles se levantam e então, como Elias antes deles, ascendem ao céu em uma nuvem. Esse milagre desencadeia algo sem precedentes. O povo de Jerusalém dá glória ao Deus dos céus. Pela primeira vez durante a tribulação, testemunhamos um verdadeiro despertar espiritual. Algumas pessoas acham difícil alcançar as pessoas com o Evangelho em tempos de julgamento. Mas, eis a solução divina. Basta que Deus ressuscite 2 testemunhas dentre os mortos e, de repente, você terá um avivamento. Não estou sugerindo que esperemos por esse método, no entanto.
Este ponto de virada marca o início da jornada de Israel de volta ao seu Messias. Após as duas testemunhas, Deus suscitará 144.000 evangelistas judeus, Apocalipse 7, que darão continuidade a esta missão do Evangelho durante a segunda metade da tribulação. Isso revela o coração de Deus mesmo durante o julgamento. Como afirma Ezequiel 33:11, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Agora, que lições podemos tirar dessa profecia extraordinária? Primeiramente, reconheça que, após o arrebatamento, o foco da obra redentora de Deus retorna a Israel. Romanos 11:26 nos diz: e assim, todo Israel será salvo. Segundo, sejam testemunhas de Deus agora. Em Atos 1:8, Jesus nos comissionou: e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A palavra grega para testemunhas é mártires, de onde vem mártires. As verdadeiras testemunhas estão dispostas a morrer pela verdade que proclamam. Terceiro, reconheça que hoje é o dia da salvação. 2 Coríntios 6:2 declara: eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não espere até a tribulação para decidir. Jesus advertiu em Mateus 24:21 que a tribulação será como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. Como nos exorta Romanos 13:11, e digo isto a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Isso é estar verdadeiramente desperto de acordo com as Escrituras, e não abraçar as ideologias confusas do mundo, mas sim o despertar para a realidade espiritual e o julgamento vindouro de Deus. Você quer estar verdadeiramente desperto? Desperte do sono espiritual e compartilhe o Evangelho. Seja uma testemunha profética de Jesus hoje. O cenário está sendo preparado. Israel retornou à sua terra. Jerusalém está em mãos judaicas. As tensões no Monte do Templo continuam. As nações estão se alinhando exatamente como previsto na profecia. O espírito do anticristo já está em ação em nosso mundo.